Agora a gente fala de política nacional. União Brasil prepara a reunião para definir os rumos que vão seguir com foco nas eleições do ano que vem. Em discussão a permanência ou não na base de apoio ao governo federal. Para falar sobre esse assunto, eu chamo de volta para cá o Bruno Tibério, direto de Brasília. O que a gente já pode adiantar dessa decisão, hein, Bruno? Pois é, a expectativa inicial era que o União Brasil só formalizasse a saída no início de 2026. Mas, diante da pressão, a legenda marcou uma reunião em que deve oficializar que não integra mais a base governista. O presidente nacional do partido, Antônio Rueda, afirmou em nota que a fala de Lula reforça a importância da independência política do União Brasil e também destacou que a legenda não vai se submeter, então, ao governo. A bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, inclusive, se manifestou com apoio irrestrito ao presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, segundo os parlamentares, o apoio vem devido às declarações do presidente Lula. Apesar da saída, não há previsão de entrega imediata de cargos na administração federal. O partido ele deve adotar uma postura de independência, mas permitir que parlamentares e dirigentes mantenham ali posições no governo. Esse movimento ele não é isolado. O Partido Progressista do ministro do Esporte, André Fufuca, também deve anunciar em breve a saída oficial da base, mas com a mesma estratégia, liberar os seus afiliados a permanecer em cargos de confiança. O PP mantém posições importantes como diretorias na Caixa Econômica Federal. A senadora Tereza Cristina disse à imprensa que não sabia sobre esse possível desembarque. Vamos conferir o que disse a senadora. Tenho certeza que o PP, que se federou com União Brasil, nós temos que trabalhar no mesmo rumo. Então, se União Brasil vai fazer essa reunião com os seus ministros, né, que fazem parte aí do governo Lula, eu acho que nós só temos o PP, que é o ministro Fufuca. Eu tenho certeza que o nosso senador Ciro, presidente do partido, deve também estar junto nesta mesma orientação. Pois é, inclusive ela cita que a União Brasil vai conversar com os ministros e que a tendência é que o partido dela, o PP, também faça o mesmo. Volto com vocês no estúdio. Tibério, obrigada pelas primeiras informações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o outro assunto, mas essa saída antecipada do União Brasil é algo que deve repercutir, principalmente na próxima semana, quando deve ter a votação oficial. E aí fica o questionamento como ficam os ministérios, né? O partido hoje tem 3 ministérios, um só dos ministros é do União Brasil. Outros 2 não são, mas são indicação de Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. E aí, Carol, fica aquele questionamento. Será que o presidente Lula vai querer entrar no embate por conta da sigla de pedir a saída desses ministros, né? Levando em consideração que Alcolumbre tem uma recente aliança bem mais clara com o presidente Lula? O que a gente tem visto é que não é de interesse do governo essa rusga nesse momento, né, com o Alcolumbre. Você falou ainda agora sobre os ministérios, os ministros, né? A gente tem Celso Sabino, esse sim, né? Filiado ao União. E está tentando ficar. Só que esse é sem negociação, né? A União já falou, não, é infidelidade. Se não quiser sair, será expulso, porque não tem negociação. Para os outros 2, a situação é diferente por conta desse apadrinhamento, digamos assim. E enquanto isso, o governo Lula tem uma perda direta, né? Porque a União Brasil, a gente chegou a divulgar aqui, se juntou com progressistas, formou uma federação que vai ser oficializada nos próximos dias, e isso torna esses 2 partidos a maior força política do país, com 20% do Senado Federal, sendo a maior bancada na Câmara Federal, e com base nisso, para aprovação de medidas, é muito importante que haja esse apoio ao presidente. Saindo o que já era esperado, levando em consideração que eles não querem ter as rusgas do próprio governo Lula, não querem se queimar, porque também quase todos são candidatos para as próximas eleições, acaba tendo esse afastamento. Agora, essa não é a única tensão entre os poderes, a gente está falando do Executivo e do Legislativo, mas tem também uma tensão que envolve o Judiciário. Estou falando da PEC da blindagem. Esse é um outro assunto que está sendo discutido no Congresso Nacional, um conjunto de medidas que na análise de especialistas dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares. É isso mesmo. Sobre a PEC da blindagem, a gente
volta com o Bruno para falar para a gente, porque hoje isso foi votado, né? Isso foi discutido, e eu quero que você traga para a gente as atualizações. Hugo Mota defende, né, Bruno, a PEC, diz que, olha, não é retaliação, ele diz assim, né? Conta para a gente. Pois é, a PEC que está na pauta aqui da Câmara prevê mudanças importantes, né? Entre elas, proíbe o afastamento de deputados e senadores por decisão judicial, restringe também a prisão apenas em casos de flagrante por crimes que sejam considerados inafiançáveis, e também estabelece que medidas cautelares como busca e apreensão ou prisão domiciliar só possam valer após a aprovação do plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que o texto inclua, inclusive, a exigência de autorização prévia do Congresso para a abertura de processos criminais contra parlamentares. A proposta ela começou a ser discutida em 2021, durante a presidência de Arthur Lira, após a prisão do então deputado Daniel Silveira, mas ela não chegou então a ser votada. Agora volta ao debate no momento de tensão entre o Legislativo e o Judiciário, em que o Supremo conduz investigações sobre o uso irregular, né, de emendas parlamentares. Hoje, pelo menos 7 ministros do STF analisam inquéritos que envolvem cerca de 80 parlamentares e também ex-parlamentares. Volto com vocês. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!